Projeto Releituras. Livro acessível. Biografia do orvalho. Para encontrar o azul, eu uso pássaros. As letras fizeram-se para frases. Machado de Assis. 1. Este é um caderno de haver frases nele. Um rio passa perto. Estou sentado no barranco do rio. Emas no pátio engolem cobras. Uma formiga está de boca aberta para a tarde. As 4 patas da formiga tentam abraçar o sol. Na verdade, não sei se são as patas da formiga que tentam abraçar o sol, ou se são as minhas frases que desejam fazer esse trabalho. Agora, uma brisa me garça, e os arrebóis latejam. Projeto Releituras. Livro acessível. Biografia do orvalho. 2. Deus disse: Vou ajeitar a você um dom. Vou pertencer você para uma árvore. E pertenceu-me. Escuto o perfume dos rios. Sei que a voz das águas tem sotaque azul. Sei botar cílio nos silêncios. Para encontrar o azul, eu uso pássaros. Só não desejo cair em insensatez. Não quero a boa razão das coisas, quero o feitiço das palavras. Projeto Releituras. Livro acessível. Biografia do orvalho. 3. As árvores velhas quase todas foram preparadas para o exílio das cigarras. Salustiano, um índio guató, me ensinou isso. E me ensinou mais, que as cigarras do exílio são os únicos seres que sabem de cor quando a noite está coberta de abandono. Acho que a gente deveria dar mais espaço para esse tipo de saber. O saber que tem força de fontes. Projeto Releituras. Livro acessível. Biografia do orvalho. 4. Me achei como aqueles 10 heróis de Calais que Rodin esculpiu, nus de seus orgulhos e de suas esperanças, só de camisolões e de cordas no pescoço, pesados de silêncio e da tarefa de morrer. Morrer é uma coisa indestrutível. 5. Na língua dos pássaros, uma expressão tinge a seguinte: se é vermelha, tinge a outra de vermelho. Se é alva, tinge a outra dos lírios da manhã. É língua muito transitiva a dos pássaros. Não carece de conjunções nem de abotoaduras. Se comunica por encantamentos. E por não ser contaminada de contradições, a linguagem dos pássaros só produz gorjeios. Projeto Releituras. Livro acessível. Biografia do orvalho. 6. Caracol é uma casa que se anda, e a lesma é um ser que se reside. Nota de rodapé número 1. A fim de percorrer uma lesma desde o seu nascer até sua extinção, terei que aprender como é que ela recebe as manhãs, como é que ela anoitece.
Terei de saber como é que ela reage ao sol, às chuvas, aos escuros, ao abismo, ao alarme dos papagaios. Vou ter que encostar o meu ventre no chão para o devido rastejo. Terei que produzir em mim a gosma dela, a fim de lubrificar os caminhos da terra. Para percorrer uma lesma, terei de exercitar o esterco com lubricidade. Terei de aprender a marcar com a minha saliva o chão dos poemas. E terei que aprender por final a arte de ser invadido ao mesmo tempo pelo orvalho e pela espuma dos sapos. A lesma sabe de cor o lugar da manhã que se abre primeiro. Projeto Releituras. Livro acessível. Biografia do Orvalho. 7. Um dia me chamaram primitivo. Eu tive um êxtase, igual a quando chamaram Fellini de palhaço. E Fellini teve um êxtase. 8. Ao ver o abandono da velha casa, o mato a crescer das paredes, ao ver os desenhos de mofo espalhados nos rebocos carcomidos, ao ver o mato a subir no fogão, nos retratos, nos armários e até na bicicleta do menino encostada no batente da casa, ao ver o musgo e os limos a tomar conta do batente, ao ver o abandono tão perto de mim que dava até para lamber, pensei em puxar o alarme. Mas o alarme não funcionou. A nossa velha casa ficou para os morcegos e os gafanhotos. E os melões de São Caetano, que subiram pelas paredes, já estão dando seus frutos vermelhos. Projeto Releituras. Livro acessível. Biografia do Orvalho. 7. Um dia me chamaram primitivo. Eu tive um êxtase, igual a quando chamaram Fellini de palhaço. E Fellini teve um êxtase. 8. Ao ver o abandono da velha casa, o mato a crescer das paredes, ao ver os desenhos de mofo espalhados nos rebocos carcomidos, ao ver o mato a subir no fogão, nos retratos, nos armários e até na bicicleta do menino encostada no batente da casa, ao ver o musgo e os limos a tomar conta do batente, ao ver o abandono tão perto de mim que dava até para lamber, pensei em puxar o alarme. Mas o alarme não funcionou. A nossa velha casa ficou para os morcegos e os gafanhotos. E os melões de São Caetano, que subiram pelas paredes, já estão dando seus frutos vermelhos. Projeto Releituras. Livro acessível. Biografia do Orvalho. 9. Quando o mundo abandonar o meu olho, quando o meu olho furado de belezas for esquecido pelo mundo, que hei de fazer? Quando o silêncio que grita de meu olho não for mais escutado, que hei de fazer? Que hei de fazer se de repente amanhã voltar? Que hei de fazer? Dormir? Talvez chorar? Dez. A menina pareceu grávida de um gavião. Falou para a mãe, o gavião me desmoçou. A mãe disse, você vai parir uma árvore para a gente comer goiaba nela. E comeram goiaba. Naquele tempo, de dantes não havia limites para ser. Se a gente encostava em ser ave, ganhava o poder de alçar. Se a gente falasse a partir de um córrego, a gente pegava murmúrios. Não havia comportamentos de estar. Urubus conversavam sobre auroras. Pessoas viravam árvores. Pedras viravam rouxinóis. Depois veio a ordem das coisas e as pedras têm que rolar seu destino de pedra para o resto dos tempos. Só as palavras não foram castigadas com a ordem natural das coisas. As palavras continuam com seus deslimites.
Projeto Releituras. Livro acessível. Biografia do Orvalho. 11. A maior riqueza do homem é sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Projeto Releituras. Livro acessível. Biografia do Orvalho. 12. Apêndice. 1. Ninguém consegue fugir do erro que veio. 2. Poema é lugar onde a gente pode afirmar que o delírio é uma sensatez. 3. A limpeza de um verso pode estar ligada a um termo sujo. 4. Por não ser contaminada de contradições, a linguagem dos pássaros só produz gorjeios. 5. O início da voz tem formato de sol. 6. O dom de esculpir o orvalho só encontrei na aranha. 7. Pelos meus textos sou mudado mais do que pelo meu existir. 8. Não é por fazimentos cerebrais que se chega ao milagre estético, senão que por instinto linguístico. 9. Sabedoria pode ser que seja ser mais estudado em gente do que em livros. 10. Quem se encosta em ser concha é que pode saber das origens do som. Fim. Projeto Releituras. Livro acessível. Retrato do artista quando coisa. De Manuel de Barros, lido por Gustavo Simas. Não ser é outro ser. Fernando Pessoa. 1. Retrato do artista quando coisa. Borboletas. Já trocam as árvores por mim. Insetos me desempenham. Já posso amar as moscas como a mim mesmo. Os silêncios me praticam. De tarde, um dom de latas velhas se atraca em meu olho, mas eu tenho predomínio por lírios. Plantas desejam a minha boca para crescer por de cima. Sou livre para desfrute das aves. Dou meiguice aos urubus. Sapos desejam ser-me. Quero cristianizar as águas. Já enxergo o cheiro do sol. Projeto Releituras. Livro acessível. Retrato do artista quando coisa. 2. Bom é corromper o silêncio das palavras. Como seja. 1. Uma rã me pedra. A rã me corrompeu para pedra, retirou meus limites de ser humano e me ampliou para coisa. A rã se tornou o sujeito pessoal da frase e me largou no chão a criar musgos para tapete de insetos e de frades. 2. Um passarinho me árvore. O passarinho me transgrediu para a árvore. Deixou-me aos ventos e às chuvas. Ele mesmo me bosteia de dia e me desperta nas manhãs. 3. Os jardins se borboletam. Significa que os jardins se esvaziaram de suas sépalas e de suas pétalas? Significa que os jardins se abrem agora só para o buliço das borboletas? 4. Folhas secas me outonam. Folhas secas que forram o chão das tardes me transmudaram para outono? Eu sou meu outono. Gosto de viajar por palavras do que de trem. Projeto Releituras. Livro acessível.
Retrato do artista quando coisa. 3. Há um cio vegetal na voz do artista. Ele vai ter que envesgar seu idioma ao ponto de alcançar o murmúrio das águas nas folhas das árvores. Não terá mais o condão de refletir sobre as coisas, mas terá o condão de sê-las. Não terá mais ideias, terá chuvas, tardes, ventos, passarinhos. Nos restos de comida onde as moscas governam, ele achará solidão. Será arrancado de dentro dele pelas palavras a torquez. Sairá entorpecido de haver-se, sairá entorpecido e escuro. Ver sambichuga entorpecida gorda pregada na barriga do cavalo. Vai o menino e fura de canivete a sambichuga. Escorre sangue escuro do cavalo. Palavra de um artista tem que escorrer substantivo escuro dele. Tem que chegar enferma de suas dores, de seus limites, de suas derrotas. Ele terá que envesgar seu idioma ao ponto de enxergar no olho de uma garça os perfumes do sol. Projeto Releituras. Livro acessível. Retrato do artista quando coisa. 4. Uso um deformante para voz. Em mim funciona um forte encanto a tontos. Sou capaz de inventar uma tarde a partir de uma garça. Sou capaz de inventar um lagarto a partir de uma pedra. Tenho um senso apurado de responsabilidades. Não sei de tudo quase sempre quanto nunca. Experimento o gozo de criar, experimento o gozo de Deus. Faço vaginação com palavras até meu retrato aparecer. Apareço de costas. Preciso de atingir a escuridão com clareza. Tenho de laspear verbo por verbo até alcançar o meu aspro. Palavras têm que adoecer de mim para que se tornem mais saudáveis. Vou sendo incorporado pelas formas, pelos cheiros, pelo som, pelas cores. Deambulo aos esgarços. Vou deixando pedaços de mim no cisco. O cisco tem agora para mim uma importância de catedral. Projeto Releituras. Livro acessível. Retrato do artista quando coisa. 5. Pote cru é meu pastor. Ele me guiará. Ele estará comprometido de monge. De tarde, deambula no azedal entre torsos de cachorros, trampas, trapos, panos de regra, couros de rato ao podre, vísceras de piranhas, baratas albinas, dálias secas, vergalhos de lagartos, linguetas de sapatos, aranhas dependuradas em gotas de orvalho, etc, etc. Pote cru, ele dormia nas ruínas de um convento. Foi encontrado em osso. Ele tinha uma voz de oratórios perdidos. Projeto Releituras. Livro acessível. Retrato do artista quando coisa. 6. Aprendo com abelhas do que com aeroplanos. É um olhar para baixo que eu nasci tendo. É um olhar para o ser menor, para o insignificante que eu me criei tendo. O ser que na sociedade é chutado como uma barata cresce de importância para o meu olho. Ainda não entendi por que herdei esse olhar para baixo. Sempre imagino que venha de ancestralidades machucadas. Fui criado no mato e aprendi a gostar das coisinhas no chão, antes que das coisas celestiais. Pessoas pertencidas de abandono me comovem, tanto quanto as soberbas coisas ínfimas. Projeto Releituras. Livro acessível. Retrato do artista quando coisa. 6. Aprendo com abelhas do que com aeroplanos. É um olhar para baixo que eu nasci tendo. É um olhar para o ser menor, para o insignificante que eu me criei tendo.
O ser que na sociedade é chutado como uma barata cresce de importância para o meu olho. Ainda não entendi por que herdei esse olhar para baixo. Sempre imagino que venha de ancestralidades machucadas. Fui criado no mato e aprendi a gostar das coisinhas do chão, antes que das coisas celestiais. Pessoas pertencidas de abandono me comovem, tanto quanto as soberbas coisas ínfimas. Projeto Releituras. Livro acessível. Retrato do artista quando coisa. 7. O lugar onde a gente morava era uma ilha linguística, no jargão dos dialetólogos, com perdão da má palavra. Isso seja, que a gente morava em lugar isolado, núcleo de 10 a 20 pessoas, onde poderia germinar um idioleto. Na enchente, só entravam batelões e bois de sela, que iam levar mantimentos. Senão, a gente teria que chupar bocaiúva, comer ovo de ema e tirar mel de pau para a sobremesa. Os anos passavam por longe, ninguém enxergava. Nas campinas, só havia trilheiros de anta. Quase toda a extensão era tomada por frangos d'água. O resto ia no invento, pois que inventar aumenta o mundo. A gente aprendia coisas de sexo vendo os cachorros emendados, vendo os cavalos nas éguas e os touros nas vacas. Camões chamava isso venéreo ajuntamento, mas a gente não sabia de Camões e nem de venérios. De novidade, tinha por lá uma simpatia para obter namoro. Era rabo de lagartixa torrado. O pó se jogava nos cabelos da moça. Na primeira poção, a moça cede, diziam. Mas a ilha linguística, para nós, ainda era um desnome. Projeto Releituras. Livro acessível. Retrato do artista quando coisa. 8. Levei o Rosa na beira dos pássaros que fica no meio da ilha linguística. Rosa gostava muito de frases em que entrassem pássaros. E fez uma na hora. A tarde está verde no olho das garças. E completou com Job. Sabedoria se tira das coisas que não existem. A tarde verde no olho das garças não existia, mas era a fonte do ser. Era poesia, era o néctar do ser. Rosa gostava muito do corpo fônico das palavras. Veja a palavra bunda, Manuel. Ela tem um bonito corpo fônico além do propriamente. Apresentei-lhe a palavra gravanha. Por instinto linguístico, achou que gravanha seria um lugar entrançado de espinhos e bem emprenhado de filhotes de gravatá por baixo. E era. O que resta de grandeza, para nós, são os desconheceres, completou. Para enxergar as coisas sem feitio, é preciso não saber nada. É preciso entrar em estado de árvore. É preciso entrar em estado de palavra. Só quem está em estado de palavra pode enxergar as coisas sem feitio. Projeto Releituras. Livro acessível. Retrato do artista quando coisa. 9. Havia no lugar um escorrer azul de água sobre as pedras do córrego. Um escorrimento lírico. Andava por lá um homem que fora desde criança comprometido para a lata. Andava entre rãs e borboletas. Me impressionou a preferência das andorinhas por ele. Era um sujeito esmolambado, a feição de ser apenas uma coisa. Era um sujeito esmolambado, a feição de ser apenas um trapo. Percebi que o homem sofria por dentro de uma enorme germinação de inércia. Uma inércia que até contaminava o seu andar e os seus trajos. Projeto Releituras. Livro acessível. Retrato do artista quando coisa. 10. A gente se negava a corromper-se aos bons costumes. A gente examinava a racha dura das lagartixas só para brincar de ciência. A
a gente grossava a peça dos morcegos com o lado cego das facas, só para vê-lo chiar com mais entusiasmo. Fazíamos meninagem com as priminhas à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais, só de homenagem ao nosso Casimiro de Abreu. Não era mister de ser versado em Kant para se saber que os passarinhos da mesma plumagem voam juntos. Não era preciso ser versado em Darwin para se saber que os carrapichos não pregam no vento. Que é, pois? Sábio não é o homem que inventou a primeira bomba atômica. Sábio é o menino que inventou a primeira lagartixa. Projeto Releituras. Livro acessível. Retrato do artista quando coisa. 11. Sobre meu corpo se deitou a noite. Como se eu fosse um lugar de paina. Mas eu não sou o lugar de paina. Quando muito, um lugar de espinhos. Talvez um terreno baldio com insetos dentro. Na verdade, eu nem tenho ainda o sossego de uma pedra. Não tenho os predicados de uma lata. Nem sou uma pessoa sem ninguém dentro, feito um osso de gado, ou um pé de sapato jogado no beco. Não consegui ainda a solidão de um caixote. Tipo aquele engraçado de madeira que o poeta Francis Ponge fez dele um objeto de poesia. Não sou sequer uma tapera, senhor. Não sou um traste que se preze. Não sou digno de receber no meu corpo os orvalhos da manhã. Projeto Releituras. Livro acessível. Retrato do artista quando coisa. O rio cortava a tarde pelo meio. De um lado passeavam cavalos. De outro lado, Passo Triste, aves e borboletas. Passo Triste tinha um gosto entre beato e bêbado. Uma espécie de ascese moscal o perseguia. Andava favorável para coisas. Pedra ser, inseto ser, era seu galardão. Sua casa era guardada por aves do que ferrolhos. Não tinha dente nem letras. Dava aos andrajos grandeza. Vivia desgualepado. Certa vez pegou moléstia de cobra e se arrastava de barriga nos lajedos. Cachorros faziam poste nele. Ele gostava de encantações do que de informações. Passo Triste é meu pastor. Ele me guiará. Projeto Releituras. Livro acessível. Retrato do artista quando coisa. 13. Desde criança ele fora prometido para a lata, mas era merecido de águas de pedras, de árvores, de pássaros, por isso quase alcançou ser mago. Nos apetrechos de Bernardo, que é o nome dele, achei um canivete de papel. Servia para não funcionar. A direção que um canivete de papel não funciona. Servia para não picar fumo, servia para não cortar unha. Era bom para a água, mas obtuso para a pedra. Havia outro estrupício dos guardados de Bernardo. Tratava-se de um guindaste para mosca. Esse engenho, para bem funcionar, havia que estar ligado por uma correia aos ventos da manhã. Funcionava ao sabor dos ventos. Imitava uma instalação. Mas penso que seja um desobjeto artístico. Projeto Releituras. Livro acessível. Retrato do artista quando coisa. 14. Remexo com um pedacinho de arame nas minhas memórias fósseis. Tem por lá um menino a brincar no terreiro, entre conchas, osso de arara, pedaços de pote, sabugos, asas de caçarolas, etc. E tem um carrinho de bruços no meio do terreiro. O menino cangava 2 sapos e os botava a puxar o carrinho. Faz de conta que ele carregava areia e pedras no seu caminhão. O menino também puxava, nos becos de sua aldeia, por um barbante sujo, umas latas tristes. Era sempre um barbante sujo. Eram sempre umas latas tristes.
O menino é hoje um homem douto que trata com física quântica, mas tem nostalgia das latas. Tem saudades de puxar por um barbante sujo umas latas tristes. Aos parentes que ficaram na aldeia, esse homem douto encomendou uma árvore torta para caber nos seus passarinhos. De tarde, os passarinhos fazem árvore nele. Projeto Releituras. Livro acessível. Retrato do artista quando coisa. 15. Sentado sobre uma pedra estava o homem desenvolvido a moscas. Ele me disse soberano: Estou a jeito de uma lata, de um cabelo, de um cadarço. Não tenho mais nenhuma ideia sobre o mundo. Acho um tanto obtuso ter ideias. Prefiro fazer vadiagem com letras. Ao fazer vadiagem com letras, posso ver quanto é branco o silêncio do orvalho. Projeto Releituras. Livro acessível. Retrato do artista quando coisa. 16. Agora só espero a despalavra, a palavra nascida para o canto, desde os pássaros. A palavra sem pronúncia, ágrafa. Quero o som que ainda não deu liga. Quero o som gotejante das violas de coxo. Nota de rodapé número 1. Estão registrados nas anotações antropológicas do mestre Roquete Pinto os sons gotejantes da viola de coxo. A expressão é conhecida entre os índios guatós da beira do Caracará. A viola de coxo é levianinha e só tem 4 cordas feitas de tripa de bugio. É com ela que se acompanha o cururu, dança de origem indígena, disseminada entre os ribeirinhos do Cuiabá e do Rio Paraguai. A palavra que tenha um aroma ainda cego, até antes do murmúrio. Que fosse nenhum risco de voz, que só mostrasse a cintilância dos escuros. A palavra incapaz de ocupar o lugar de uma imagem. O antes mente verbal, a despalavra mesmo.